noite, irmãos. Graça e paz. Queria pedir à amada igreja que abrisse as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 16. Capítulo 16, do verso 19 ao verso 31. Vamos ler essa história ou parábola que o Senhor Jesus conta, que ela tem como título o rico e o mendigo. O que podemos tirar de lição sobre essa passagem? E por que Jesus contou justamente essa passagem, essa parábola? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar? Senhor Deus, tua palavra está aqui exposta, graças te damos por isso, porque temos a oportunidade de lê-la e poder compreendê-la. Tua palavra não é difícil, Pai. Ela é fácil de entender. Através do Teu Espírito Santo. Justamente nesse momento, Pai. Que Teu Espírito Santo venha e nos envolva, Senhor. Abrindo nossos corações para poder, Senhor, aprender e entender da Tua palavra.
Usa-me, Senhor, para poder levar essa tua palavra, Senhor, para poder explicar, que eu seja o megafone, que eu seja o vaso aqui, Senhor, que o Senhor use do jeito que o Senhor queira usar. Que Ele não fale o que eu quero falar, mas sim o que o Senhor deseja falar para a igreja e para todos aqueles que estiverem ouvindo, Senhor. Ó Senhor, seja com cada um de nós, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus, é isso que te peço, Pai. Amém. Como eu falei no início, por que Jesus contou essa parábola? Qual foi o motivo que ele concluiu essa parábola? E para quem Jesus estava contando essa parábola, essa história? Se voltarmos lá para o capítulo 15, no verso 1 e 2, diz mesmo assim: aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, quem eram os ouvintes de Jesus aqui? Pecadores, publicanos, fariseus e escribas. E o que é que eles murmuravam? Murmuravam que, porque ele, que se disse tão santo, Jesus, se senta com esses pecadores e publicanos para comer. Aí Jesus começa por parábolas ensinando. Ele conta a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. É aqui onde encontramos a advertência de Jesus sobre as atitudes incorretas para o trato com as pessoas, através dessas 3 parábolas. Todas as 3 parábolas, o Senhor justamente está tentando trabalhar, ensinando aqueles ouvintes qual era a atitude correta que deveria ter com as pessoas. Mas se chegamos lá no capítulo 16, no começo, disse Jesus também aos seus discípulos. Então, vamos lá. Pecadores, publicanos, fariseus, escribas e também os seus discípulos. Veja o auditório de Jesus. Quem estava ouvindo tudo o que ele estava falando? E sempre ensinando em parábolas. Aí Jesus vai e conta outra parábola a respeito do administrador infiel. E ele ensina como realmente deve ser usado a riqueza, o dinheiro, suas posses e tudo. Mas quando chega no capítulo 13, veja aí comigo, no capítulo 13, 16, 13, do Evangelho de Lucas, Jesus Cristo, diz mesmo assim, Jesus: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, ou de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Então os fariseus, que eram avarentos, ouviram tudo isso e ridicularizaram Jesus. Veja o que está acontecendo aqui, a cena. Imagine. Publicanos, pecadores, fariseus e escribas. Os pecadores, irmãos, eram os gentios daquele povo. A gente vai saber um pouco dele lá na frente. Os publicanos eram, vamos dizer, funcionário público do governo de Roma. Eram os cobradores de impostos. Certo? Fariseus eram aqueles que se gabavam de poder ter a lei. E os escribas era aquele que autorizava e administrava como deveria ser, como mandar a lei, como deveria se mandar a lei, né? Andar como a lei. E agora os outros ouvintes são vocês.
Quem está no auditório, porque quem conta a parábola aqui não é Luciano, não, é Jesus. Ele aqui está tratando justamente sobre como você deve tratar o seu próximo e como você deve administrar o seu tempo, dinheiro e propriedade. Com isso tudo, os fariseus, como Lucas diz aqui, ficaram tudo enfurecidos com Jesus e começaram a zombar de Jesus. Aí Jesus vai e diz: vós sois que vos justificais a vós mesmo, verso 15, diante dos homens. Vocês gostam de aparecer para vocês mesmos, diante de todo mundo. Vocês gostam de aparecer. Vocês gostam de ser o melhor, sentar na frente, na sinagoga. Sempre gostam de estar aparecendo. Lembra da oração do fariseu e do publicano? Ele orava para si. Eu não sou como esse publicano. Eu dou o dízimo, dou hortelã, eu jejum. Enquanto o publicano fazia o quê? Batia no peito, ser propício a mim, Senhor. Não tinha nem coragem de levantar a cabeça para olhar para o céu. Enquanto o fariseu, avarente e orgulhoso, orava de si para si. O que foi que Jesus disse? Isso está lá no capítulo 18 de Lucas. O publicano saiu justificado. Aí Jesus continua dizendo: mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre os homens é abominável diante de Deus. Ele diz isso aos fariseus e a todos que estão ouvindo. Aí ele entra na parábola do rico e do Lázaro. Aqui ele mostra qual vai ser o destino final de cada um de nós. E principalmente daqueles que estão ouvindo. De todos os ouvintes. Do verso 19 ao 21, Jesus começa a mostrar dois homens. Um que era muito rico mesmo, e o outro muito pobre, não como eu e você, mendigo, porque há o pobre e há o mendigo. Um pobre é pobre, mas o mendigo ele mora na rua. O rico ele se vestia de púrpura e linho finíssimo. A púrpura era uma cor meio roxa, que só quem podia vestir, isso eram reis, senadores romanos, era a cor da roupa dos sacerdotes. O linho finíssimo era a vestimenta da roupa de íntima por baixo. Só pessoas que tinham muito dinheiro poderiam vestir púrpura e linho finíssimo. E ele se vestia assim. E o interessante, e ele se regalava esplendidamente. E isso somente no dia de domingo, no sábado, feriado. Não é verdade? Não. Todos os dias. Ele se regalava todos os dias. Ele gostava de ostentar. Ele gostava de aparecer. Ele tinha muito dinheiro. Se vestia da melhor marca de roupa que existia no tempo. Hoje em dia, imagine. Era assim a vida dele. Todo dia ele estava em festas, banquetes, comendo do bom e do melhor. O melhor vinho, a melhor comida, todos os dias. Mas em contrapartida, existia uma pessoa que morava na porta dele. Era um mendigo. Era um mendigo. Que desejava comer das migalhas que caía da mesa dele. O texto não diz, Jesus não diz que ele comia das migalhas, não. Ele desejava comer daquelas migalhas. Agora imagine, irmãos,
um homem muito rico, com o seu vizinho mais próximo, que está à sua porta, passando por necessidade. Agora, para entender direitinho o que é que o fariseu ou os judeus pensavam naquele tempo. Eles pensavam, por ser rico e ter saúde, era a bênção de Deus. Era a bênção de Deus em sua vida, e realmente é. Mas em contrapartida ele pensava ao contrário, porque a pessoa era doente, pobre ou deficiente, era desprazer de Deus. Ele era escanteado da sociedade, vivia na rua. Lá em João, no Evangelho João, tem um texto que diz assim: vindo Jesus, vi um cego na rua. Os seus discípulos perguntou a Jesus: Senhor, quem pecou? Opa! Ele ou os pais dele para que ele nascesse cego? Agora entende como era o pensamento deles? O fariseu, quando olhava para o mendigo, achava que ele vivia em pecado. Ele está assim porque ele pecou. Eu não, eu sou rico porque sou abençoado por Deus, eu tenho dinheiro, posso comer e posso fazer festa todo dia. Posso sustentar, porque Deus derrama sua graça sobre mim todos os dias. Esse não, isso aí é um pecador. Lembra de Jó? O que os amigos de Jó disseram a Jó? Não é por causa de algum pecado não, que isso tudo está acontecendo na tua vida. Tudo de ruim ou desgraça que acontecia na vida de uma pessoa era sempre castigo de Deus. E hoje em dia é sempre assim também, né? Às vezes a gente não pensa assim, né? Tem pessoas que pensam assim também. Onde eu trabalho me fizeram essa pergunta: ô irmão, por que tem tanta gente pobre? É porque Deus castiga essas pessoas? É por causa do pecado? Foi o que me fez vir trazer essa reflexão aqui hoje. Veja o que pensam ainda. Eu pensava que isso era no tempo de Jesus, os judeus pensavam nisso. Mas nós também, às vezes, pensamos nisso. Mas ele desejava se alimentar das migalhas que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Eu lendo um comentário de Calvino, me chamou a atenção de uma coisa. Ele diz, para a desgraça, vamos dizer assim, para culpar o rico do que ele estava fazendo, da ostentação da riqueza dele, Deus levantou, colocou cães para cuidar do mendigo. Não sei se você já viu, sua avó disse, alguém disse, deixa o cachorro lamber que sara. Uma feridinha, alô, tá? Se o cachorro lamber a feridinha, sara. Quem cuidava do mendigo eram os cachorros. Enquanto o rico tinha companhia de seus irmãos, famílias, os grandes da sociedade, a elite na sua casa, a companhia do cão, do mendigo, eram os cães. Isso para humilhar o rico. Porque o mendigo estava à porta da casa dele. Irmão, não é como hoje não, irmão, que tem um muro, um portão, a porta. Naquele tempo não tinha isso não. É a porta mesmo, ele estava na porta da casa dele, deitado. Eu comecei a imaginar essa cena. Um mendigo deitado na minha porta, todo dia eu passando, entrando e saindo por ele e fazendo de conta que ele não estava ali. E me vestindo das melhores roupas. E quanto a melhor roupa do mendigo era o quê? As chagas, as feridas. E quem eram as amizades do rico, do pobre, do mendigo? Os seus cães, que ia lá lamber, importunar ele.
Mas como chega para todo mundo, tanto para o rico como para o pobre, tanto para o rei como para o plebeu, como para, vamos dizer assim, uma pessoa que malha, né, fitness, para uma pessoa sadia, chega a morte. O texto diz, no 22, aconteceu morrer o mendigo. E ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E também morreu o rico. A morte vem para todos. Você pode ter a melhor saúde do mundo. Você pode andar num carro blindado. Você pode estar numa casa com um muro de 2 metros de altura, cerca elétrica, a melhor saúde, academia dentro de casa. Ela chega um dia. O mendigo não morreu porque estava doente, cheio de doença não, cheio de chaga, ferida não. Porque chegou a hora dele. Porque o rico, aquele gozava de saúde, né? Se regalava todo dia, vivia em festas, comendo do bom e do melhor. Mas o texto diz, também morreu. Mas há uma grande diferença entre o mendigo e o rico. O mendigo, ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E o rico foi sepultado. Interessante que não fala, né, do sepultamento do pobre, do mendigo, né? Não fala. Fala que ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E olhando os detalhes desse texto, me veio à mente uma coisa. Quando o crente morre, ele não vai para o céu. O céu vem buscar ele. Os anjos vieram buscar ele. E o interessante é que uma irmã, a filha de uma irmã da nossa igreja, no dia do sepultamento dela, ela me chamou ao lado assim, lá no cemitério, e disse mesmo assim, manhã antes de morrer, disse, o que é que esse povo está fazendo aqui? O que é que tanta gente aqui dentro do meu quarto? E não tinha ninguém, só estava ela e a filha. A tia da minha esposa, quando morreu, antes de morrer, a vizinha estava lá acudindo ela. Ela rindo fez, não aperreia não, eu estou indo para a glória. Então o céu vem buscar o crente. Os anjos vêm buscar. Então, irmão, eu não quero jogar doutrina nenhuma, não estou falando heresias, eu estou falando o que eu escutei, eu estou falando o que a Bíblia aqui diz. Isso aqui é uma parábola, a gente não pode levar ela ao pé da letra, é uma história. Mas serve de conforto e consolo para cada um de nós. Que o Senhor cuida de cada um de nós durante toda a nossa vida e até na hora da morte. A gente não fica desamparado. E ninguém vai para purgatório. Não existe esse negócio de purgatório. Porque, continuando o texto, o rico morreu e foi sepultado. E quando ele acordou, no inferno. Mas antes de chegar no inferno, queria falar mais um pouco. Ele foi levado ao seio de Abraão. E o rico foi sepultado. O interessante é que Jesus não fala aqui do sepultamento do pobre, do mendigo. Agora imagine
o sepultamento desse rico. O luxo, as honrarias. Imagine, a classe elite total lá no velório. Todo mundo chorando, lamentando. E começa, o pessoal chegando, olhando lá no caixão dele de cedro, né? Vamos dizer assim, que naquele tempo não tinha isso. Vamos dizer, se fosse hoje. A elite olha para ele e diz: descansou. Descansou mesmo? O texto diz aqui que ele estava no inferno. Aí você faz, mas presbítero, ele foi para o inferno porque ele é rico? E o outro foi para o céu porque é mendigo e pobre? Não. E o interessante é que Jesus é a única parábola que Jesus dá um nome a um personagem. Pode procurar toda a parábola de Jesus. É a única. Lázaro. Deus é o seu consolo. Deus o conforta. Já no nome, quando o Senhor dá a ele, Lázaro, já está dizendo quem ele era. Era uma pessoa que o Senhor cuidava. Era um crente que esperava a vinda do Messias. Era um crente que andava aos pés da lei e era um descendente de Abraão, do pai Abraão. A gente leu no verso 15: Deus conhece o vosso coração. O Senhor conhecia o coração do mendigo. Ele não foi para o céu porque ele era mendigo e pobre, não. Ele foi para o céu porque ele era um homem temente ao Senhor. O rico foi para o inferno, para um lugar de tormento, não pelo que ele fez, mas sim pelo que ele deixou de fazer. Ele deixou de ter misericórdia, compaixão, piedade, amor ao próximo. Toda a bênção que o Senhor tinha dado a ele, era para ele e para o próximo. E ele estava nem aí para o próximo. E a gente vai ver isso mais adiante do texto, que ele não estava nem aí para ninguém. Ele só estava aí para ele mesmo. Por isso que ele foi para o inferno. Não era porque ele é rico, não. O Senhor não é contra a riqueza, não. A Bíblia diz: aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe para comprar carro, casa. Não é verdade? Casa na praia. Antes, trabalhe para ajudar o próximo. Você trabalha para você e ao próximo. Mas vamos lá. Ele foi sepultado. No inferno, estando em tormento, no inferno, estando em tormento. O que é que a palavra de Deus e o próprio Jesus, quem mais falou do inferno? Que tormento é esse? Fogo que não se apaga? Dor de ranger os dentes? O verme que nunca morre? Imagine o tormento dele. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Sabe o que me chamou a atenção aqui, irmão? Ele era uma pessoa que conhecia a palavra de Deus. Ele conheceu Abraão. E o mais interessante, ele sabia quem era Lázaro, o mendigo que estava na porta dele. Ele viu Lázaro? Por que ele conhecia? A gente vai ver no texto lá na frente
Pede para que Lázaro molhe o dedo na água e traga para refrescar que voltou minha língua. Então ele conhecia Lázaro, ele conhecia o mendigo que estava na casa dele. Irmão, hoje em dia a nossa sociedade é bem parecido. Esse texto aqui é bem contemporâneo. Quantas pessoas ricas tem aí? Quantas pessoas às vezes não chegam nem a ser tão ricas? E estão por aí que não ajudam o próximo. Pessoas que tem gente que às vezes passa na sua rua, você anda e não presta ajuda nenhuma. Quantas pessoas conhecem ao Senhor e é arrogante, prepotente, orgulhoso? Isso é um perigo, irmão. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Não é só amar a Deus. Esse rico aqui ele conhecia, tenho certeza, mas estava nem aí. Sabe por quê? Porque ele chama Pai Abraão. Ele tinha Abraão como pai, descendente de Abraão. Lembra quando Jesus disse aos fariseus, lá em João também, no Evangelho de João, eles disseram o quê? Eu tenho como pai Abraão. O que é que Jesus disse? Antes que Abraão existisse, eu sou. Os fariseus e os publicanos, todos eles judeus, tinham como Abraão como seu pai. Ele tinha conhecimento disso, rico. Porque quando ele olha lá para cima assim e vê pai Abraão, ele reconhecia. E também conhecia Lázaro aquele. E quantos de nós, às vezes, conhecemos alguém que está tão próximo de cada um de nós e não fazemos nada por ele? Não precisa ser rico para ajudar ninguém, não. É como eu disse, e como eu vou continuar dizendo, ele não foi para o inferno porque era rico, não. Ele foi para o inferno porque deixou de fazer o que deveria fazer, de usar de misericórdia, de compaixão, de amor ao próximo. Por isso ele foi para o inferno. Ele conhecia, ele sabia quem era Abraão. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado em chamas. Irmão, você já imaginou você com calor? Você somente molhar o dedo na água assim, botar. Será que vai saciar alguma coisa? O inferno é um lugar onde não tem conforto nem consolo. É o que Jesus está querendo dizer aqui. O inferno é um lugar que não tem nem conforto nem consolo. Me lembrei de uma certa vez eu estava no ônibus, indo trabalhar, e na minha frente tinha duas senhoras sentadas, justamente do lado da janela que não abre. Eu me sentava do lado que abria aqui, ficava no ventinho, e ela aqui. Me lembrei agora. Ela, calor do inferno, isso aqui está mais quente que o inferno. Eu bati no ombro dela. Senhora, o inferno não tem ventinho não, o vento já está entrando no vento pelaquela outra janela. No inferno não tem vento não. E a senhora está com uma garrafinha d'água ainda aí, ó. Dá para beber, viu? Para passar o calor. Enquanto Lázaro aqui estava pedindo somente que molhasse o dedo na água. Mas ele está lá para um tormento por culpa dele. Da arrogância, prepotência, orgulho, ostentação da riqueza. Culpa dele. Disse, porém, Abraão: filho. Calvino diz que quando Abraão chama ele de filho, é para dizer assim: tu sabia, cara, tu tá aí porque tu quer, o problema teu. Tu conhece a lei, tu conhece os mandamentos.
Se tu me tem como pai, mas tu nunca andou como filho. Um filho sempre anda através dos conselhos do pai. Quando ele está andando por mau caminho e quebra a cara, o que é que o pai fala? Eu não me disse, meu filho? Eu não lhe disse? Lembra-te de que recebeste teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. O que é que vem à mente aqui? No inferno não há maneira, nem jeito, de forma alguma, de a oração ser ouvida. Ou ser, o quê? Atendida. A gente vai ver o restante do texto todinho. Ele faz, pede para Lázaro, depois ele replica, depois ele insiste. Ele continua em cima de Abraão. Tem misericórdia de mim, por favor. No inferno é um lugar de prisão perpétua. Não sai. Não sai. Não tem aquele negócio de você botar a tornozeleira e dia das mães, dia dos pais. Inferno é a prisão perpétua do universo. Entrou ali, não sai mais nunca, acabou-se. E ele, porém, e além de tudo, estando posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Não passa de jeito nenhum e não sai de jeito nenhum. O céu é o lugar de consolo, na presença do Senhor. E o inferno é o lugar de tormento, na presença da ira do Senhor. A ira do Senhor vai estar no inferno porque você não deu ouvido ao Senhor enquanto estava vivo. Há 3 fases da nossa vida, irmão. Vida, morte e eternidade. Nascer, morrer e nascer de novo. Eternidade. A morte, pouca gente sabe da morte, né? Às vezes a gente especula de um lado, especula do outro. A vida, a gente sabe o que é vida, é viver, né? Como diz o ditado, viver o dia de hoje como fosse o último dia da nossa vida. Aí eu vivo do meu jeito e da minha maneira. A palavra de Deus diz que a gente tem que viver para a honra e glória do Senhor. Não do jeito que eu quero. Quando eu vivo do jeito que eu quero, eu me torno uma pessoa arrogante, impotente, né? Impotente mesmo, prepotente, orgulhoso. Tudo o que você imaginar, quando você começa a viver o seu próprio coração, sem dar ouvido à palavra de Deus, você anda uma vida totalmente afastada do Senhor. Mas lembre-se, há um final, a morte, e vem para todos. E há uma eternidade. A morte não é o fim total de tudo. Não é o fim total de tudo. O universalismo diz que não existe inferno, viu? Todos vão para o céu. Um dia todo mundo vai morrer e todo mundo vai para o céu. Os romanistas dizem que existe o purgatório, né?
Você ainda vai para algum lugar, vão orar, vão acender vela, rezar, missa 7º dia, de 1 ano, 2 anos. Não, irmão. Hebreus 9, 27, o homem é ordenado a morrer uma só vez e depois disso segue o juízo. Ou céu, ou inferno. Ou consolo, ou tormento. Tudo depende de nós aqui, ó, dessa vida. Para você ter uma vida eterna, que vai ter de todo jeito, todos nós vamos ter uma vida eterna. Não vamos morrer e vamos virar purpurina, não. Todos nós, todo ser humano vai ter uma vida eterna. Ou no céu, ou no inferno. Depende de seu comportamento. Depende de quem você ama. Depende de quem é seu Deus. O Deus criador do céu e da terra ou o dinheiro. Lembra do texto que a gente leu? Que Jesus advertiu eles? É impossível servir a 2 senhores. Jesus está mostrando aqui a todos aqueles ouvintes, desde o capítulo 15, os publicanos, os fariseus, os escribas, os pecadores, aos seus discípulos, tudo o que vai acontecer lá na frente, dependendo do seu comportamento. Tudo depende do seu comportamento. Quem você ama, aonde você coloca o seu coração, nas coisas do mundo ou no Senhor? Aonde tiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Aonde era o coração desse rico? No seu dinheiro. Não se preocupava com os pobres. Verso 27 ao 29, diz mesmo assim: então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Opa! Ele, quando estava vivo, nunca se preocupou com a família, não foi? Vivia uma vida de quê? Regalia. Uma vida de quê? Banquetes, de festas. Nunca se preocupou com a família, com seu pai, com seus irmãos. Nunca se preocupou. Irmãos, a hora de a gente se preocupar com alguém é agora. A hora de evangelizar, de pregar o evangelho é agora. A hora de nos arrepender de nossos pecados é hoje. Buscar o Senhor enquanto está perto. É o que a palavra de Deus diz. Porque lá no inferno, na eternidade, a oração pode ser escutada, mas não é atendida, principalmente no inferno. E de lá no inferno, ninguém sai, e nem tão pouco se estiver no céu. É eternidade. Não adianta chorar depois, não. Não adianta ficar... A hora de eu pensar na minha família é agora. Nos meus amigos de trabalho, nos meus vizinhos. É agora. Eu tenho que pregar o evangelho, é agora. Eu tenho que apresentar Jesus, é agora. Porque sem morrer sem Cristo é inferno. A palavra de Deus diz isso. Não sou eu que estou dizendo, não. É a Bíblia que diz. A palavra de Deus. Temos que nos arrepender agora. Porque ele não sabe o dia de amanhã, não sabe nem daqui a 5 minutos se a gente vai estar vivo ou não. Jesus diz nessa palavra que o mendigo morreu. Aí a gente vai, opa, porque ele era doente, cheio de ferida, estava doente. Aí diz, também o rico. Não diz que morreu os 2 na mesma hora não, mas também o rico morreu. Mas não era porque também estava doente não, não tem como você pensar, ele morreu de quê? Não. A morte vem para todo mundo. Onde você estiver na eternidade, não vai adiantar mais chorar, nem pedir para Abraão, para Moisés. Quando ele diz aqui, seio de Abraão, é tipificando a glória, o céu, o paraíso. Onde você estiver, não vai dar mais para voltar.
Não vai dar mais. E não vai dar mais para mandar ninguém. Ninguém. Respondeu Abraão: ele tem Moisés e os profetas. Ouçam. Ele não está dizendo aqui que Moisés e os profetas estavam vivos, não. Ele tem a lei e os profetas. Ele tem a palavra de Deus. Eles tinham já o Antigo Testamento em mãos. Na sinagoga, todo sábado era lido o Antigo Testamento. Os pergaminhos lá, os rolos, era lido. Eles têm, só sendo que eles não estão dando ouvido. Eles estão se preocupando mais com o quê? Com a vida de luxo, de riqueza, com a vida de ostentação. Tem gente que pensa que só é trabalho, trabalho, trabalho. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trocar meu carro esse ano. Eu tenho que trocar a cerâmica da minha casa. Eu tenho que, mas não diz eu tenho que parar e ler a Bíblia. Eu tenho que orar mais. Eu tenho que dedicar tempo ao Senhor. Eu tenho que evangelizar mais. Não. A gente não pensa nas coisas de Deus. A gente pensa mais em nós. E o medo é esse. A lei do Senhor, amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de alma, entendimento, e uma semelhante a essa é o próximo como a si mesmo. Cuidado, irmão. Cuidado, como às vezes a gente diz, isso não é meu dever de fazer isso não. Eu não preciso não. Acontece muito isso no trabalho. Não vou fazer da minha função. Não vou ajudar esse mendigo, essa pessoa no meio da rua não, que isso aí é problema dos prefeitos, dos governadores, dos senadores. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, está pecando, a Bíblia diz. Eu não preciso ser rico para fazer o bem ou ajudar o próximo, não. Como eu já disse, ele não foi para o inferno porque ele era rico, não. Respondeu Abraão: ele tem Moisés e os profetas, ouçam, ele tem a palavra de Deus. Mas ele insistiu. Veja como ele estava. Oração fervorosa, suplicando, num tormento de fogo. Meus irmãos estão lá vivendo uma vida boa. Vai acontecer com eles a mesma coisa que aconteceu comigo. Vai vir para esse lugar. Eu não quero meu pai aqui, não quero meus irmãos, eu não quero meu amigo. É tarde, viu? É como eu disse, a hora de pregar o evangelho é agora, viu? E a hora de se arrepender é agora, é hoje. Não deixe para amanhã, não. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepende-se-ão. Morreu, ninguém volta para contar a história. Agora eu vou fazer uma pergunta a vocês, retórica. Lembra que Jesus ressuscitou um Lázaro? Não esse, viu? O irmão de Marta e Maria. Todo mundo, quando viu aquilo ali, fizeram o quê? Se converteram, não foi? Todo mundo aceitou Jesus como Senhor e Salvador. O texto diz, adiante, que muitos tentaram matar Lázaro e procuraram pegar Jesus para matar. Mesmo que aconteça um milagre desse, ninguém acredita. Porque no verso adiante diz: Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lázaro, quando foi ressuscitado, alguns saiu glorificando a Deus, louvando a Deus,
Mas a Bíblia não diz que nenhum foi salvo. Ao contrário, diz que tentaram ainda matar Lázaro e Jesus. Mesmo que aconteça um milagre extraordinário na vida de um homem, não é suficiente para converter ele do seu pecado, da sua justiça e do juízo. Abraão diz aqui, ele tem Moisés e os profetas. Hoje eu digo, nós temos Moisés, o profeta, os apóstolos e os pastores. Hoje eu digo, nós temos a palavra de Deus em mão. Se não lemos, se não pregamos, se não evangelizamos, ninguém se converte. Pode ressuscitar um aqui. É mais fácil ficar com medo, sair todo mundo correndo, porque o morto ficou vivo. O que leva uma pessoa para a eternidade é as Escrituras. O que leva a pessoa para o céu é Jesus Cristo. É a pregação do Evangelho. Não é milagres. Quantos milagres Jesus fez em todo o tempo que ele passou aqui? Mas lembra de Pedro e de Paulo? Lá em Atos, quando ele pregou o Evangelho, não foi nenhum milagre não. Foi a pregação do Evangelho. 5.000 pessoas foram convertidas e batizadas. Ninguém ressuscitou. Lembra quando foi Pedro? Foi Pedro. Nem prata nem ouro eu tenho. Que eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Todo mundo acreditou, não foi? Em Jesus Cristo naquela hora. Todo mundo foi contra os apóstolos. Não é o milagre, não. O milagre quem faz é o Espírito Santo na vida do homem, quando convence ele do pecado, da justiça e do juízo, e converte ele, através da pregação da palavra de Deus. O que Jesus está dizendo aqui, a todos os seus ouvintes, escute a Moisés e os profetas. Preste atenção no que eles estão falando. Jesus está dando ênfase aqui, é a palavra de Deus, é a sua lei. Ele está dando ênfase aqui que o maior poder não está no milagre, mas sim na pregação do Evangelho. Lázaro foi para o céu, para o lugar de consolo, porque com certeza era um homem temente a Deus. Eu imagino ele na porta dizendo, pelo amor de Deus, me dê pelo menos as migalhas que caem aí dentro da tua mesa aí. Lembra da mulher cananeia? Os cães comem da migalha. Era o jeito que os fariseus e alguns judeus chamavam os ímpios. Cães. É como os cachorros da rua. Então, irmãos, o que eu queria deixar para nós hoje aqui, como para nós meditarmos durante a semana, é que precisamos mais pregar o Evangelho de Deus, a palavra de Deus. É que precisamos mais meditar na palavra de Deus, lê-la mais, ouvi-la mais. Porque não adianta eu dizer que sou crente, que sou servo do Senhor e ando de desacordo com a palavra dele. Porque no dia, Senhor, eu preguei, Senhor, arreta-te de mim, eu nem te conheço. É o que Abraão está fazendo aqui com o rico. Pai, Abraão, pai, eu já nem te conheço. Não conheço nenhum de vocês. Mas, na verdade, o coração de vocês, não conheço. Sei que vocês são tudo crentes, porque vocês professam a mesma fé que eu professo. Mas como é que está o nosso comportamento diante de Deus? Será que estamos como esse rico? Ostentando alguma coisa, sendo orgulhosos demais? Não sendo humilde para ajudar o próximo quando precisa?
Será que não tem um próximo, tão próximo de nós, que às vezes a gente faz vista grossa? A gente às vezes está tão arrumado e tão limpo que não pode sujar a mão para ajudar uma pessoa necessitada. Ou meu carro só do Lava Jato, hoje eu não posso botar ninguém sangrando dentro do meu carro para não sujar o tapete nem o carro, para poder ajudar alguém. Mas eu creio que o carro que eu tenho, que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. É bênção. É bênção de Deus. Mas está usando essa bênção para quê? Só para ostentar? Cuidado, irmão. O nosso coração, ele é traiçoeiro, muito traiçoeiro. Precisamos muito, como diz Abraão aqui, ouvir mais Moisés e os profetas. Precisamos mais estudar mais a palavra de Deus, ler mais, ter mais comunhão com Deus. Porque só o final, quem sabe é Deus, de cada um de nós. Eu sei de mim. Não posso falar por ninguém. Eu não quero nenhum sepultamento pomposo para mim não, viu? Eu prefiro que os anjos dos céus venham me buscar e me levar para o paraíso. Eu não quero nada. Eu quero servir ao Senhor. E não é fácil. É difícil, irmão. Mas Jesus disse que nunca era fácil. Precisamos trabalhar mais nossos corações orgulhosos, nosso coração cheio de prepotência, achando que somos alguma coisa, mas não somos não, irmão. A palavra de Deus diz que somos pó, e para o pó vamos voltar. Precisamos pregar mais o Evangelho, porque no inferno, não tem como mais se arrepender. Não tem como mais ter remorso. Eu aqui posso ter remorso, posso me arrepender, posso orar, porque ainda estou vivo. Mas se eu no inferno me arrepender, eu tenho que ter uma vida de santidade, é aqui. Uma vida de presença a Deus é aqui. Para no dia da minha ida, Ele vir me buscar. Não eu me acordar no inferno. Então eu preciso muito trabalhar o meu coração. Eu acho que cada um de nós aqui também. Precisamos ser mais humildes. Amar mais o próximo. Não só a Deus. Não, eu leio a Bíblia todo dia. Eu oro todo dia. Eu jejuo todo dia. Sim, só. E ao próximo. E ao próximo. O fariseu dizia isso na oração. Eu dou o dízimo de tudo. Eu jejuo todo dia. Só puxando honra e glória para mim mesmo. Então, eu queria terminar com alguns pontos que eu marquei aqui. Que de mesmo assim, que a vida é muito mais do que simplesmente viver. A vida é muito mais do que isso, do que simplesmente viver. E a morte é muito mais do que simplesmente morrer. Não pense que morreu e acabou, não. Há uma eternidade. A palavra de Deus está mostrando isso a cada um de nós. Que as decisões que tomamos nessa vida interferem na eternidade. Qual é a decisão? Vou viver segundo o meu coração ou eu vou viver segundo a palavra de Deus? Eu vou viver uma vida como Deus não existisse, ou eu vou viver uma vida como se aqui fosse o céu e eu nunca fosse morrer.
O crente ele tem que pensar na sua vida e na sua morte. Porque quando o crente não pensa no dia da sua morte, ele começa a viver para si mesmo. Ele começa a viver para si mesmo. Devemos nos arrepender dos nossos pecados e confiar nossa vida a Jesus e viver uma vida que glorifique a Deus em obediência à sua palavra e sua lei. Vimos também nesse texto que não há purgatório, que os mortos não se comunicam com ninguém. Não há purgatório, irmão. Não há aquele lugar que... E também ninguém vem do além para contar como é que é aqui. Isso é mentira. Isso é mentira. E que o único meio dos homens conhecer a verdade e a eternidade é através da Escritura de Deus e através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo que falasse ao coração de cada um de nós. Continua, Senhor, nos colocando à Tua disposição e faz, Senhor, que cada um de nós saímos daqui, Senhor, disposto, Senhor, a aprender mais de Ti, a mudar nossos comportamentos, nossas atitudes, nossas ações, que sejamos mais humildes, Senhor, que Te amamos mais, que venhamos Te amar mais e amar o próximo também, Senhor. Não adianta, Senhor, só Te amar. Não adianta só isso. Precisamos amar o próximo porque Tu nos amaste, Senhor. Mesmo sendo inimigo Teu, Tu mandaste o Teu Filho Jesus, o Teu único Filho, para que morresse na cruz por cada um de nós. Que isso, Senhor, fique gravado em nosso coração. Que isso nunca saia da nossa mente, Senhor. Que esse Teu amor fique sempre à nossa frente e nos mostrando de que maneira o Senhor nos amou, para que possamos também amar aquele, Senhor, que está ao nosso redor. Que não sejamos como esse rico, Senhor, ignorando aqueles que estão à nossa porta, à nossa vizinhança, ao nosso lado, às vezes precisando de consolo, precisando de um conforto, precisando de alimento, precisando de qualquer coisa, Senhor. E não façamos vista grossa, Senhor. Que não sejamos arrogantes, que não sejamos prepotentes e orgulhosos, mas que sejamos humildes como Teu Filho Jesus. Nos ajuda, Senhor, a andar segundo a Tua palavra. Fazei, Senhor, que viemos meditar na Tua palavra. Fazei, Senhor, que tenhamos mais desejo de pregar o Teu Evangelho, Senhor. Porque na eternidade não há como mais se arrepender. Não tem mais como voltar, Senhor. A hora de pregar o Teu Evangelho é agora, Senhor. A hora de ajudar aqueles que estão próximos de nós, Senhor, é agora. É hoje, Senhor. Não deixa, Senhor, não deixa, Senhor. Que a nossa arrogância venha tomar conta do nosso coração. Mas que Teu amor e a Tua palavra venha reinar em nossa vida, Senhor, para que sejamos pessoas diferentes e luz nessa vida, nesse mundo, e sal nessa terra, Pai. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, é isso que Te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.